A paz do Senhor, que bom estar com você para mais um devocional e juntos mergulharmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero perguntar a você, já ouviu alguém dizer assim, Deus jamais abandonou um dos seus? Bom, e se eu te dissesse que sim, Deus abandona? É com essa palavra que eu quero dar início ao nosso devocional. Mas antes de prosseguir naquilo que quero compartilhar com vocês, eu quero te convidar, querido, a agora, se você não faz parte desse canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, faça a sua anotação, seja presente, seja parte disso tudo que nós estamos construindo. Se você já é parte, eu quero te convidar a você ativar o sininho para que todas as vezes que esse devocional vier ao ar, você possa receber a sua notificação. Se você puder e deixar o seu comentário ao final desse vídeo, também isso ajuda a fazer com que o algoritmo reconheça o valor e a importância desse devocional e assim mais e mais vidas vão sendo tocadas. E por fim, eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar a sua curtida, enfim, mergulhados nesse propósito. Bom, eu quero voltar ao tema. Meu tema de hoje é quando Deus abandona alguém. Bom, essa palavra por vezes percorre o nosso imaginário cristão e eu quero dizer a você que talvez, muitas vezes, nós podemos nos enganar quanto a essa afirmação. E quando eu digo que Deus abandona, não é porque Deus não tem mais interesse, é porque certamente Deus achou um motivo para este lugar. Mas pastor, Deus abandona o que não são seus. Os seus também ele abandona? Sim. Eu quero que você leia atentamente comigo um dos textos bíblicos mais provocativos nesse sentido. E preste atenção, eu não estou falando de rejeição, porque quando falo de rejeição, você vai se lembrar de Saul, quando o próprio Deus disse a Samuel, por que tendes compaixão de Saul, se eu já o rejeitei? Não é apenas rejeição, é abandono. Sabe por quê? Porque na rejeição ainda existe um lugar de correção e enfrentamento de Deus. Quando Deus resolve abandonar um dos seus filhos. Bom, pega a sua Bíblia comigo, nós vamos ler a carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Roma, ou à igreja que está em Roma, aos irmãos romanos. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 18 do capítulo de número 1. Preste muita atenção no que o texto começa a dizer. Ele diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Preste atenção, ele está dizendo todos os homens que trocam a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Sabe de quem Paulo está falando? Não é de quem não sabe da existência de Deus, é daqueles que têm visto os atributos invisíveis de Deus desde a formação do mundo. Portanto, são aqueles que conhecem a Deus, conhecem o Senhor, conhecem o seu poder e a sua bondade. Estes é a quem Paulo está se dirigindo cada uma dessas palavras. E então ele continua dizendo, a estes é indesculpáveis, eles não podem dizer que não me conhecem. Versículo 21, por quê? Preste atenção agora, tendo conhecido a Deus, portanto não podem usar a palavra de ignorância dizendo eu não conheci a Deus, é para quem conhece. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e e o coração se tornou insensato. Portanto, o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal
por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como a de pássaro, quadrúpedes e répteis. Versículo 24, ele diz assim: por isso, Deus os entregou à impureza. Se você quiser ainda ler comigo, lê o versículo 26. Ele diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Se você puder ler ainda o versículo 28, ele diz ainda mais: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Portanto, o que Deus está falando através do apóstolo Paulo aos irmãos romanos é dizendo: sabe o que Deus fez? Deus não enviou um juízo, Deus não enviou um castigo, Deus não enviou uma dor. Deus fez uma coisa: Deus os abandonou à sua própria vontade. Porque o pior castigo de Deus não é a rejeição, aonde ainda Ele pode dizer a você: eu faço isso, te ordeno isso, comunico isso contigo, como Ele fez com Saul. Aqui Ele está dizendo, quando Ele encontrou um homem de coração obstinado, um homem que conhece Deus e não tem prazer nenhum em obedecer à voz de Deus, Deus estava dizendo: a pior coisa que eu posso fazer não é te dar um castigo, não é te dar um juízo, é simplesmente te abandonar para que você faça o que o seu coração tiver vontade de fazer. O pior juízo de Deus não é o juízo de castigo, é o juízo do abandono. Então preste atenção que Deus sim abandona os seus, desde que o seu tenha ou ponha o teu coração obstinado na sua própria vontade e deixe de ouvir a voz de Deus. Sabe o que eu quero dizer com você? O pior de Deus não é quando Deus diz não para a porta que você quer entrar. É quando Deus não responde mais, nem sim, nem não, para a porta que você já entrou. É por isso que esse lugar deve ser conflitado no meu e no teu coração. E sabe por quê? Porque o pior de todos os mecanismos de Deus chama-se abandono. Tem uma frase que eu gosto muito, é quando no livro de Cânticos de Salomão, o poeta cantor vai dizer assim: sopra vento do norte, sopra vento do sul, a fim de que o meu jardim exale o teu bom perfume. Sabe o que o poeta cristão está querendo dizer? É que não importa de onde vêm os ventos, se ventos favoráveis do norte, se ventos desfavoráveis do sul, se uma temperatura que sopra o barco avante ou se vem um vento contrário capaz de levantar ondas, não importa, desde que o meu jardim flua flores e um aroma suave. O que não importa, o que não pode acontecer, o que importa de verdade é que Deus pare de soprar. É isso que o cantor cristão está dizendo ali: sopra vento do norte, sopra vento do sul, só não pare de soprar, porque quando Deus nos entrega a nós mesmos, nós fomos abandonados por Ele. Portanto, eu quero que você olhe para a tua vida agora, avalie a maneira como você está vivendo e perceba se Deus ainda está falando contigo. Mesmo que Ele fale aquilo que não te agrade, afinal de contas, Deus não precisa te agradar. A verdade é que a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, Deus não trabalha para a sua alegria, Deus trabalha para a obediência da sua voz. O que Deus quer é que Ele fique alegre, mesmo que você esteja triste, porque a tristeza do homem não se compara ao abandono de Deus. Ande pelo caminho do Senhor, seja sempre obediente, que Deus te dê instrução, conserte a tua rota, traga o seu caminho de volta e eu tenho certeza que a mão poderosa do Senhor há de te revelar quão grande e quão poderosos são os seus planos e projetos. Meu desejo hoje é que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. Seja contigo aonde você estiver e em tudo que você fizer. Que a bênção dele te cerque e te acompanhe todos os dias da sua vida.